Vamos começar a falar de Mirassol 2, Fluminense 1. Acho que a única novidade mesmo da escalação foi John Kennedy e não Germancano no comando de ataque. O Keno substituiu o Serna, que está com a seleção colombiana. O Fluminense foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules Martinelli e Acosta, Keno, Canóbio e John Kennedy. Como é que foi a história do primeiro tempo? Logo com 2 minutos, poderíamos ter aberto o placar com o Keno, num contra-ataque veloz, o atacante bota na frente, sai levando, e aí faltou tirar 10, né? Ele chuta em cima do goleiro, uma grande chance desperdiçada. O Fluminense começa o jogo marcando alto, incomoda a saída de bola do Mirassol, que teve a sua chance 4 minutos depois com o Guilherme no passe do zagueiro, um bom zagueiro, inclusive, o James. Ele gira e chuta por cima. O início do jogo, galera, era bem agradável. Dois times muito verticais, objetivos, querendo o jogo, muita velocidade. Um jogo gostoso de assistir. E me chamou a atenção a saída de bola do Mirassol. Eles fazem isso, né? Os dois zagueiros arrastam, eles não ficam tocando a bola entre eles, com lateral, faz ligação direta. Eles conduzem a bola. Me lembrou a época do Nino, que faz falta pra caramba, né? Aquele cara, aquele zagueiro que conduz a bola. Isso ajuda pra caramba no início da construção. A partir de metade do primeiro tempo, o jogo ficou muito picotado, muito faltoso, e o Fluminense piora na partida, fica menos com a bola, já não tinha um contra-ataque, a marcação alta já não era tão intensa. Mas a gente faz o gol no momento que não éramos. O Fluminense não está jogando mal, mas não estávamos tão bem na partida. O Mirassol era um pouco melhor. Aos 31 a gente faz o gol. Canóbio rouba a bola, a jogada segue com uma rapidez danada, sai da direita, vai para o meio. O Keno chuta, e aí tem sorte, a bola bate no Lúcio, que fica de cara com o Walter, ele dá um toquinho de craque, faz 1-0 para o Fluminense. A gente comemorou muito, porque o momento não era bom. Mas o VAR chamou e acabou anulando o gol por uma falta do Canóbio na origem da jogada. Depois eu vou falar sobre esse lance especificamente, eu quero falar só sobre isso. O que eu posso dizer, óbvio, que o Fluminense foi prejudicado, porque, na minha opinião, o Canóbio sim toca no jogador, no Danielzinho, que não é o meu filho, porém, ele já vinha caindo por ter pisado na bola. Então, na origem da jogada, não houve falta, na minha visão, o Fluminense muito prejudicado. E 4 minutos depois, a gente toma o gol. Parece que um golpe de misericórdia. O Alisson, sozinho, o Samuel Xavier, ao invés de acossar o jogador, impedir o cruzamento, diminuir o espaço, não, ele deixa o Alisson cruzar, o Guilherme sozinho, sem marcação também, faz 1-0 para o Mirassol. Aos 47, o Thiago Silva tem uma chance, uma cabeçada que ela ganha altura e vai à direita do Walter e acaba 1-0. Foi um primeiro tempo equilibrado na primeira metade, o Mirassol um pouco melhor na segunda, e a arbitragem, claro, acaba tendo uma influência muito grande. Eu nem considero um lance polêmico, para mim o Fluminense foi prejudicado, porque não houve a falta na origem do lance, e o árbitro estava de frente, ele poderia ter marcado, e ele não achou falta. Então, vai chamar no lance interpretativo, não é a recomendação. Mas o Fluminense acaba saindo, apesar de não ter ido tão bem assim na metade final, eu acho que o empate ali no primeiro tempo estava de bom tamanho. Mirassol foi um pouco superior, nada demais, não criou muitas oportunidades também. Os Zubeldia obrigaram a fazer uma mudança por ordem clínica, sai o Keno com dores no tornozelo direito, entra o Soteldo, meus amigos. E o Fluminense volta bem. O Acosta teve uma chance de finalizar com a esquerda, poderia ter batido cruzado ali, né? Ele ajeita para a direita, cruza e a zaga do Mirassol afasta, vacilou o Lúcio Acosta nessa, mas minutos depois a gente faz o gol, numa jogada ensaiada no escanteio. O René cobra para o Acosta, ele de pé esquerdo mesmo, sem perder tempo, joga lá no segundo pau, o Freitas cabeceia para o meio da área e o Martinelli de chapa empata o jogo 1-1. Fica bom naquele momento. A segunda mexida, essa sim por ordem técnica, o Zubeldia tirou o John Kennedy para colocar o Cano. Naquele momento, eu já não gostei dessa substituição e não entendi, já que o Fluminense havia empatado o jogo, a partida teoricamente ficaria mais aberta, jogo muito mais para quem se movimenta do que para um cara como o Cano mais paradão, que entrou muito mal.
2 minutos depois, o Fábio salva no chute rasteiro do Gabriel. O Zubeldia faz 2 mexidas, ele tira o Lúcio Acosta e o Canóbio, que estava com cartão amarelo, para colocar Lima e Santos. O Canóbio ter saído por causa do cartão, eu entendo. O Lúcio não. O Lúcio, para variar, era o melhor jogador do Fluminense em campo, se não o melhor da partida. Mas, segundo a reportagem do Premier, ele cansou. Não sei se ele pediu para sair, mas o Lúcio, meus amigos, só sai em uma condição: se ele pedir para sair. Porque mesmo se ele estiver mal no jogo, você não pode colocar o Lima, porque o Lima é inferior a ele, ou qualquer outro jogador, você vai piorar o Fluminense. E o que aconteceu? O Fluminense piorou na partida. Teve uma bola bonita do Lima, um toque para o Cano ele finalizar em cima do goleiro. No final, o Zubeldia tira o Hércules para colocar o Bernal, e aí o Fluminense realmente não vê mais o jogo, e 1 minuto depois o golpe de misericórdia, com muita velocidade, o erro na saída de bola do Freite, que na sequência erra de novo. Thiago Silva parece que entra de pé mole, e o Negueba na sequência, no cruzamento, faz o gol. 2-1 para o Mirassol, um golpe duro. O Fluminense não fez um grande jogo, mas o Mirassol também não. Era um jogo para empate. Eu acho que 1-1 traduzia bem o que foi a partida. Mas tivemos fatores desequilibrantes. A arbitragem, que impediu um gol, na minha opinião, legal do Fluminense. O Freite, que é verdade, vinha tendo boas atuações, mas é um jogador fraco. E jogador fraco também tem bons momentos. Como jogador ruim, como jogador bom, tem maus momentos. O Freite é um jogador extremamente limitado e também foi um fator determinante para essa derrota. Mas o Zubeldia também teve a sua parcela importante de contribuição. Hoje ele precisou do banco. E a relação de jogadores, que a gente vem criticando seguidamente, a panela e tudo mais, se fez presente e ele não teve opções interessantes para poder mudar a partida. Ele poderia ter o Lescano, poderia ter o Riquelme, poderia ter o Lavega, mas ele não relaciona esses jogadores desde que ele chegou. É pouco tempo, é verdade. Aí colocou o Soteldo, que não entrou bem, colocou o Cano, que não entrou bem, colocou o Santi Moreno, que entrou pessimamente, colocou o Bernal, jogou pouco ali, mas tem uma discrepância em relação aos titulares, e o Fluminense acabou perdendo o jogo. A gente sofre porque era um jogo, apesar da dificuldade, e hoje o nosso meio-campo, exceto a Costa, não esteve bem. Achei que uma partida ruim do Hércules. Martinelli também, apesar do gol, um pouco abaixo. E quando você, dos 3 meio-campistas, os 2 não conseguem manter o ritmo, você naturalmente perde. Mas ainda assim, o Fluminense foi um time competitivo. Criou algumas oportunidades, incomodou o Mirassol em boa parte do confronto, sai vencendo, a arbitragem influencia. Então, acho que o empate hoje, claro que a gente reclama por causa do erro, na minha visão, crasso da arbitragem. Mas eu acho que ok. Acho que os dois times jogaram pelo empate. Mas aí entra o Freitas, o René, que é outro incapaz. Então o Fluminense acaba tendo outras dificuldades além da arbitragem e fizeram com que a gente saísse de lá do interior paulista com a derrota. Não tem, como eu posso dizer, o mundo não vai acabar porque a gente perdeu para o Mirassol. Se fosse o Mirassol, que a gente está acostumado, que certamente brigaria para não cair, eu falaria que absurdo, que vergonha, mas perder para esse Mirassol não é vergonha. Esse time jogou a sua 13ª partida no Brasileiro e não perdeu nenhuma. São 8 vitórias e 5 empates. Então ninguém venceu o Mirassol. O Fluminense até poderia ter vencido. O ponto é que tivemos algumas situações que desequilibraram a partida. Arbitragem, o Freitas, meio campo abaixo, o nosso próprio setor, os nossos pontas hoje não estiveram bem. O Keno até fez um primeiro tempo razoável, o Canóbio tecnicamente hoje foi muito mal. Ele ajuda, ele corre, aquela coisa que a gente sabe, mas tecnicamente ajudou muito pouco. E a gente acaba perdendo esse jogo. Seria importantíssimo, né, do ponto de vista psicológico, a gente vencer. Ficaríamos a 2 pontos do Mirassol com um jogo a menos. Eu imagino, há uma chance importante de ter G7, né? Tem 50% de chance de ser G7, né? Palmeiras e Flamengo, se um dos dois ganhar a Libertadores, vai ter G7. Então, o Fluminense está ali nessa briga, mas
Faltou um pouquinho mais de futebol dos nossos meio-campistas, dos nossos pontas, e faltou a arbitragem não nos beneficiar, mas não prejudicar. E você abrindo o placar, você teria uma história completamente diferente da que foi o jogo, e 4 minutos depois de ter tomado o gol. Então a coisa vira 360 e acaba nos prejudicando demais. Essa foi a análise de Mirassol 2, Fluminense 1.